Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando mais uma webinar do Maratona 2020, esse momento de formação para as escolas, para vocês estarem se preparando para o planejamento pedagógico de vocês, com várias temáticas, desde cultura maker, aprendizagem adaptativa, pensamento matemático, como é o caso de hoje, e com vários convidados que estão todo dia aí participando com a gente, desde convidados internos aqui da tecnologia educacional, que estão falando sobre várias temáticas bem bacanas, com externos de parceiros, professores, como o caso da professora Ana, que está aí sempre ajuda a gente com palestras, trazendo coisas muito legais para estar compartilhando com a gente. Lembrando que a gente tem um chat disponível, ok? Já tem um pessoal aqui interagindo com a gente, podem mandar perguntas, questionamentos, dúvidas, bom dia, elogios, tudo que vocês quiserem pode estar compartilhando com a gente nesse momento. A ideia é que hoje vai ter uma apresentação, mas também um bate-papo para estar falando sobre essa temática muito legal, que é pensamento matemático e senso numérico na educação infantil. A professora Ana é uma das pessoas mais legais para estar falando sobre isso com a gente aqui hoje. Ela faz muitas palestras com escolas, aqui na área de educação. Ela tem um livro muito legal, inclusive, que é Jogando com a Matemática, Números e Operações, né, que a gente recomenda que vocês tenham essa leitura também, que é muito bacana. E, bom, Ana, abre espaço para você aí, a gente agradece pela participação, para estar compartilhando com a gente esse momento hoje. Deixa eu falar contigo agora. Tá bom. Obrigada, Willy. Bom dia para todo mundo. Quero dizer para vocês que é minha primeira webinar, então se eu patinar um pouquinho, vocês me perdoem. Essa experiência de vídeo, tudo eu tenho bastante, né? Tem até um canal no YouTube que chama Numeraliza. Depois eu posso até pedir para o Willy deixar o link de acesso para vocês, eu acabei de pôr na tela, que vai complementar essa conversa, esse nosso bate-papo, tá? Agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de falar aí com tanta gente, né? O Brasil todo, escola de todo o Brasil. Essa possibilidade, né? Antes eu tinha que rodar o Brasil, viajar, agora a gente consegue fazer isso de casa mesmo, né? Então, eu queria só me apresentar assim rapidinho para vocês entenderem a minha experiência, da onde, né, de que lugar eu estou falando. Eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal do Paraná, e eu entrei na área de matemática não por ter paixão por isso. Na verdade, eu entrei pela dificuldade que eu sentia de ensinar matemática para as crianças, porque nós que somos pedagogos, eu acredito que deve ter aí muita gente da pedagogia, porque estão falando com o público de educação infantil. A gente não tem, na verdade, uma formação para ensinar matemática, né? É como se houvesse, assim, um senso comum de que uma vez que você é professor, uma vez que você já estudou matemática, então você está habilitado a ensinar essa disciplina. E eu sempre me incomodei muito com isso, porque realmente eu era até capaz de ensinar, mas da mesma forma que tinha me ensinado e eu sabia que não tinha sido a melhor forma, né? Eu fui uma pessoa que aprendi a decorar, aprendi a dar a resposta que os professores queriam, até me saía bem, mas eu não queria isso para os meus estudantes, para as crianças com as quais eu trabalhava. E aí foi em função disso que eu comecei a buscar, né? Eu, como professora, a minha primeira experiência com turma foi com alfabetização, né? A antiga primeira série. E eu percebia que eu era capaz de ensinar as crianças a dar as respostas que eu queria, mas não ensinar a pensar. E daí, na busca de fazer um trabalho diferenciado, eu comecei a pesquisar, a estudar. Quer dizer, a escola que eu trabalhava oferecia muita formação na área da alfabetização. A gente estudava Emília Ferreiro, Ana Teberoski, e aquilo começou a me encantar de uma forma que me fez perceber uma incoerência. Era como se eu fosse uma professora quando alfabetizava, e aí sim tinha essa proposta mais aberta, mais global, valorizava o pensamento da criança, as hipóteses, mas na hora de trabalhar com matemática eu não conseguia fazer a mesma coisa, né? Então eu dizia, não, está faltando alguma coisa, eu vou estudar, vou pesquisar, enfim. Aí fiz mestrado, fiz doutorado, e há 20 anos, há mais de 20 anos, que eu trabalho com isso, né? Na educação infantil, a minha experiência é bem interessante porque quando eu fiz mestrado e doutorado, eu pesquisei, a minha pesquisa foi mais voltada foi feita, aliás, com crianças de faixa etária mais elevada, ali por volta de 9 anos, 10 anos. E as pessoas pediam muito, fala sobre educação infantil. Então, o que eu comecei a fazer foi entrar em sala de aula com professoras, porque eu não queria falar de algo que eu não tinha vivenciado. Né? Como eu fui professora dos anos iniciais e estava sempre em sala de aula, eu me sentia segura para falar daquilo que não só eu conhecia na teoria, mas que eu vivenciava na prática.
Então, comecei a acompanhar algumas professoras, fazer algumas propostas com turmas de educação infantil, mas a vida apresenta algumas surpresas para a gente, e eu tive, assim que eu terminei o doutorado, eu tive uma grata surpresa de me descobrir grávida de trigêmeos, né? Olha só. Sou mãe de 3 meninos que atualmente vão fazer 9 anos agora, e eu posso dizer para vocês que foi minha escola de educação infantil. Porque eu acompanhei os meus filhos, né? Eu fiz uma opção de ficar com eles, né? Diminuir bastante minha carga de trabalho depois que eles nasceram, como acho que, aliás, não poderia deixar de ser, né? Tendo 3 bebês em casa. E eu fiz uma opção também de não colocá-los na escola até os 4 anos e meio. Eles entraram na escola com 4 anos e meio. Foi uma opção por uma série de fatores, assim, inclusive a questão logística. Para eu poder trabalhar um pouco, pelo menos, eu tinha que ter as crianças fora de casa meio período. Colocá-los na escola o dia inteiro eu não queria. Então, a logística de levá-los meio período para a escola e depois busca, enfim, seria tão complexa e gastaria tanto tempo, né? Que eu optei, não, vamos ficar com eles em casa. Me cerquei de pessoas que podiam me ajudar, quer dizer, eu tinha uma menina que era estudante de pedagogia e ficava com eles, mas eu tive essa oportunidade de conviver bem de perto, né? Então, meio período tinha essa menina e eu trabalhava. E o outro meio período eu tive muito próxima deles. E aí, claro, como pesquisadora, não tem como deixar de trabalhar, observar, sobretudo, né? Essa questão de como eles se apropriavam do conhecimento matemático, enfim. E sempre nessa perspectiva que eu vou falar hoje para vocês, que é de não ensinar diretamente, mas de estimular o pensamento, né? Eu vou compartilhar aqui algumas telas com vocês. Eu falei até para o Willy que isso é mais para uma organização minha, porque aí eu tenho tanta coisa para falar que eu acabo talvez me perdendo um pouco. Então eu queria organizar essa apresentação aí para deixar alguma coisa assim, um produto para vocês. Então pensando no tema aí da nossa conversa, que é o censo numérico, tá? O que significa o censo numérico? Acho que é importante a gente entender. Tem um vídeo da Lina Spinillo, que é inclusive do Pense Matemática, né? Vocês podem acessar aí na internet, mas ela fala sobre censo numérico e ela diz assim, que o censo é uma boa intuição sobre os números, suas relações e os significados que são atribuídos aos números em diversas situações sociais. Tá? Então, veja, isso quer dizer assim, uma pessoa que tem o senso numérico, ela não só conhece os símbolos, mas ela é capaz de utilizá-los em situações significativas, tá? É mais ou menos isso. Eu queria dar um exemplo para vocês entenderem que as crianças, desde muito cedo, elas podem ter esse senso numérico. Claro que aí você vai ter um senso numérico no nível de uma criança de 3, 4 anos. Mas, infelizmente, a escola nem sempre ajuda isso. O que eu quero dizer com isso? Que esse senso numérico, ele se desenvolve, sobretudo, pela oportunidade que as crianças têm de pensar sobre os números em situações muito significativas. E, às vezes, na escola, a gente está tão preocupado em trabalhar com atividades pontuais, né? Por exemplo, a grafia dos números, aquela relação correspondência que a gente faz muito ainda de símbolo e quantidade, né? E com isso a gente não provoca o pensamento da criança para tentar atribuir sentido, né? Porque a criança tenta atribuir sentido ao que ela vê. Nós temos, né, a criança desde que nasce está imersa num ambiente cultural onde os números estão presentes o tempo todo, né? E ela pensa sobre eles, assim como no caso da escrita, né? Que a criança pensa sobre o que ela vê, ela levanta hipóteses, com os números é a mesma coisa. Então, eu quero contar uma situação que eu vivenciei com os meus filhos para vocês entenderem um pouquinho, né? Dar um exemplo. Um brinquedo que eu considero, assim, sei lá, um dos melhores, né? Que a gente pode dar para as crianças é o Lego. E a gente, desde que eles eram muito pequenos, percebeu o potencial disso, né? Porque o Lego é um brinquedo aberto. Né? Semana que vem até vou estar trabalhando lá nos embaixadores, fazer uma atividade nos embaixadores, que é uma proposta, né, da Lego Education, com positivo, e
E aí, olha só que interessante, eles passaram por várias fases no Lego. Tinha fase que eles gostavam de construir avião, era tudo avião, 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 eles tinham feito uma viagem de avião, eles estavam empolgados, eu sempre viajando, eles me levavam no aeroporto, então avião era o tema, né? E aí eles iam passando por fases, teve a fase do avião e aí teve a fase da girafa. Aí vocês estão vendo até aí na foto, é uma das girafinhas que eles construíram. E aí era muito interessante porque na fase da girafa dava muita briga com os três. Por quê? Porque eles queriam fazer o pescoço mais comprido, cada um queria fazer o pescoço mais comprido que o outro, né? E aí com isso eles usavam essas pecinhas, que são as de 4 pinos, né? 2 por 2, e aí faltava dessas peças. E era uma briga, a gente até comprou mais caixas e tal, enfim... Mas teve um dia que foi muito interessante, me surpreendeu. Eu estava fazendo café da manhã em casa e a cozinha era aberta, assim, na sala. Enquanto eu estava fazendo café da manhã, eles estavam brincando numa mesa com Lego. E aí, nesse dia, eles resolveram... eles acabaram combinando a brincadeira. E o diálogo que eu observei, aí parei o café, fui, né, o preparativo, fui lá anotar, porque eu falei, não, isso é muito rico e não dá para perder. Eles desenvolveram um diálogo durante a brincadeira que foi sensacional. Eles estavam combinando como é que eles fariam. Eles iam fazer uma família, né? Eu vou colocar aqui o diálogo para vocês verem. O Rafael, eles tinham nessa época 3 anos e meio, começou dizendo assim, a minha girafa é fininha, ela vai ter 7 aninhos. Quantos anos vai ter o papai e a mamãe? Aí o André responde para ele dizendo assim, a mamãe tem... deixa eu pensar, minha girafa, que a mamãe tem 20 anos. E aí o Rafa diz assim, 20 anos, então é igual a Lu. A Lu tem 20 anos. A Lu era a educadora que ficava com eles no período da tarde, né? E aí, em seguida, o André, que nunca, né, podia concordar, eles sempre tinham que discordar, então, por princípio, não é igual a Lu, que a Lu tem 20 e 0, a minha tem 25. Né? Olha a riqueza desse diálogo de crianças de 3 anos e meio. E aí o Gustavo, que enquanto isso não tinha falado nada, termina dizendo assim, e o papai tem 300, 203. Né? Agora, eu queria que vocês observassem, gente, de uma perspectiva, assim, de observador mesmo, né? Vocês que trabalham com crianças pequenas. Olha a riqueza e a quantidade de coisas que nós temos aqui nesse diálogo, né? E realmente relacionado ao senso numérico. Então, essas crianças com 3 anos e 6 meses, numa brincadeira, começam a fazer realmente, atribuir significado a esses números que eles usam no seu dia a dia e tal. E a gente percebe, inclusive, um senso numérico bem elevado que diz o seguinte, olha, a criança é mais nova que a mãe, né? Claro, se a gente for levar ao pé da letra, não vai dar para... Né? Seria uma mãe muito nova, com 13 anos, mas enfim, não é a questão. A questão é que há esse senso numérico, eles conseguem situar isso, né, numa faixa etária, enfim. Claro que o Guga diz o pai tem 200 e pouco, nenhuma pessoa vive 200 e poucos anos, mas ele tinha intenção mesmo de dizer que o pai era bem mais velho. Né? Então, que uso eles começam a fazer desses números que eles foram construindo uma situação de significado. E aí tem os dados bem interessantes. Primeiro, nós morávamos nessa época num prédio e eles moravam no 7º andar. Então, o 7 sempre foi um número muito significativo para eles. E o 20 também, tanto pela idade da Lu, porque nesse mesmo prédio morava uma tia do meu marido, que era no 20º andar. Então, eles tinham essa noção, até pelo elevador, de que o 20 era maior que o 7. E tinha um interesse enorme, como todas as crianças têm, por números muito grandes. Então, a gente percebe as crianças num diálogo, no meio de uma brincadeira, sem a intervenção de nenhum adulto, usando esses números. Né? E isso, gente, leva para uma questão muito importante que muitas vezes a gente não considera na escola, que é o fato de que as crianças possuem a sua própria aritmética pré-escolar. Eu coloquei até a imagem de um livro aí que eu sugiro para vocês. É um livro bem interessante que fala sobre os encontros iniciais com a matemática, dessas autoras espanholas. E elas vão... Aliás, agora estou em dúvida se são espanholas ou argentinas, mas... elas trazem essa discussão sobre como que eu uso o conhecimento que as crianças constroem fora da escola, ou nas suas situações ou dentro da escola, mas sem intervenção direta dos adultos, como elas podem usar esse conhecimento, como nós, professores, podemos usar esse conhecimento para desenvolver o pensamento matemático. Elas têm isso, né? E aí são inúmeras as situações que a gente pode observar.
elas dizem assim, ó, que a vida cotidiana representa um entorno cheio de intuições, noções e conceitos matemáticos. E a escola infantil pode ajudar a organizar esses dados e proporcionar sólidas bases para o conhecimento futuro. Tá? Então, vejam, gente, é inegável que a criança já chega na escola com isso. Mas o que acontece muitas vezes? Acontece que a gente, por uma noção equivocada, né, de como a criança aprende matemática, a gente acaba não explorando tudo isso. Né? Então, a gente tem uma tradição de organizar o ensino da educação infantil com atividades, por exemplo, pré-numéricas, achando que as crianças têm que necessariamente fazer aquelas atividades de classificação, seriação, com blocos lógicos, isso tudo, porque isso seria um pré-requisito necessário para ela construir a noção de número. Isso até é uma interpretação bastante equivocada da teoria do Piaget, enfim. Mas o que eles defendem aqui é que as crianças vão construir essas noções mesmo de classificação e seriação interagindo com os números, em situações significativas, claro, né? E a outra questão que eles apontam, e eu falo muito quando trabalho com os professores aí pelo Brasil todo, é a ideia de que as crianças precisam ficar fazendo atividades em lápis e papel, super lineares para aprender matemática. O que eu quero dizer com isso? Pense um pouquinho sobre a aprendizagem da língua escrita, né? Como é que as crianças se apropriam da língua escrita, como é que elas aprendem a ler e escrever. Quantos anos uma criança interage com a sua língua materna só na oralidade antes de começar a escrever propriamente dito? Né? Claro que as crianças estão entrando cada vez mais cedo na escola, as escolas acabam tendo uma exigência cada vez mais cedo de alfabetizar, tem que alfabetizar com 4 anos, às vezes com 3 anos, enfim. Mas, de modo geral, as crianças têm muita oportunidade de usar a língua oralmente antes de começar a escrever e esses registros, essa formalidade da língua escrita, né? O que acontece na matemática? Em geral, na matemática isso não acontece, porque claro, a criança, como elas disseram aqui, ela está num entorno cheio de situações matemáticas e tal, mas que nem sempre são exploradas pela família. E quando ela entra na escola, em geral, o primeiro contato que ela tem com a matemática, os primeiros contatos já são via atividades escritas, que podem até ser interessantes, enfim, mas a criança já associa a matemática com esse registro, essa coisa que nem sempre faz sentido para ela, né? E aí, o que eu defendo, e vejo que isso está pautado, né, claro, nos autores que eu li, é a ideia de que a gente pudesse, na educação infantil, trabalhar com uma matemática mais oral. O que eu quero dizer com isso? É incentivar as crianças a pensarem matematicamente, né? Criar situações em que elas possam interagir com problemas, com números, e aí construindo a sua maneira de pensar. Talvez para a gente seja difícil, porque a maneira de pensar da criança nem sempre vai corresponder ao conhecimento socialmente estabelecido. Ela vai cometer erros que a gente vai dizer que são erros, não seriam talvez erros, mas hipóteses, né, de conhecimento. Tá? Eu quero mostrar uma situação para vocês também que eu vivenciei com os meus meninos aqui em casa, que ilustra bem essa questão do pensamento da criança. O que acontece quando a gente já introduz a matemática por meio das atividades organizadas, lineares, né, que vai do mais simples para o mais complexo, é que a gente acaba tornando o pensamento das crianças homogêneo. Né? Eu sempre digo para os professores assim, se você fizer uma pergunta, propor um problema na sala de aula, e assim, todas as crianças, ou a maioria das crianças, né, 90%, 80%, 70% das crianças der uma resposta igual, ou usar o mesmo caminho para chegar na solução, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nós somos iguais. Mas o que a gente faz na escola? Na escola a gente vai formatando o pensamento das crianças. A gente vai desde o início lá na educação infantil, organizando o ensino para que eles pensem da mesma forma. Tá? Meus filhos tinham 5 anos, mais ou menos, quando aconteceu essa situação. Eles tinham ido aqui, agora nós moramos em Florianópolis, e eles tinham ido para a escola, estavam no Jardim 5, e eu estava preparando, meu marido foi buscá-los na escola, estava preparando uma sopa, que era uma sopa que eles adoravam, a sopa eslava,
E aí, quando eles chegaram em casa, a primeira coisa, correram na cozinha, me dar oi e perguntaram, mamãe, o que você está preparando? E eu disse, eu falei, tô fazendo uma coisa que vocês adoram. E quem acertar o que eu estou fazendo, não vai ganhar um prato, mas vai ganhar 2 pratos, né? Aquela coisa da brincadeira, o desafio e tal. E aí, imediatamente, eles disseram que era sopa eslava, porque, claro, era o prato que eles mais adoravam, né? E aí eu aproveitei a situação e falei, então vocês 3 vão ganhar 2 pratos, cada um vai poder comer 2 pratos. E aí eu perguntei isso, né, numa situação ali de diálogo, não era nenhuma situação de ensino formal e nada, que se cada um comer 2 pratos, quantos pratos de sopa vocês vão comer ao todo? Né? E aí foi interessante, porque assim, não é uma situação típica de escola, que ele tem que pensar qual é a conta e tal, mas na minha cabeça eu imaginei que era uma situação muito simples, porque eles imaginariam, né? 2 pratos para um, 2 pratos para outro, 2 pratos para outro, e somariam, né? Ou contariam nos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas o Gustavo, que deu uma resposta, né, muito rápida, ele falou 6 pratos, e eu perguntei para ele como é que você descobriu, e já estava esperando que ele fosse explicar desse jeito. Mas o que ele falou me surpreendeu. Ele disse o seguinte, porque 6 são 3 a mais do que 3. E olha, gente, eu fiquei tipo, tá, falei para ele tudo bem, mas eu não entendi o que ele tinha pensado. Mas por que eu não entendi o que ele tinha pensado? Porque eu estava tão fixada no meu jeito de responder esse problema, no meu raciocínio, que eu não consegui sair do meu próprio pensamento, quer dizer, descentrar-me do meu próprio ponto de vista para olhar as coisas sobre o ponto de vista dele. E aí depois eles saíram tal, e eu fiquei pensando, matutando, até que eu entendi. Olha como o raciocínio dele foi completamente diferente do meu. Ele diz que 6 são 3 a mais do que 3. Por quê? Porque ele imaginou que se cada um comesse um prato, seriam 3 pratos. Agora, se cada um comer 2, seria o dobro, seriam mais 3 pratos, né? Então, olha que interessante. E ele já faz essa relação de que 6 são 3 a mais do que 3. E isso me fez refletir muito sobre uma dificuldade que eu, como professora, tinha às vezes com as crianças do 3º ano, 2º ano, que era essa ideia do quantos a mais. Geralmente, quando eu perguntava para os meus alunos, quanto que o 8 tem a mais que o 5, por exemplo, né? Essa ideia do a mais sempre foi uma ideia difícil da subtração para as crianças compreenderem. E aqui você vê que ele usa espontaneamente esse tipo de relação, porque ele construiu e foi respeitado dentro do pensamento dele, né? Então, isso é muito interessante, porque vocês estão ouvindo o barulho, acho que está chegando mensagem. Sim. Está chegando mensagem. Fecho, atrapalha, querem que eu feche o programa? É porque eu esqueci de fechar o programa do... Não, acho que está tudo certo. Hoje dá pra se incomodar alguém, dá uma sinalização aí que eu entro no programa e fecho. Esqueci, eu deixei o celular no silencioso, mas esqueci de fechar. Sem problemas. Então, olha só, gente, as crianças têm um jeito próprio de pensar. E o que a gente deveria fazer era estimular esse jeito de pensar, né? Aí o que acontece? Se a gente vai com as atividades prontas, a gente vai com esse currículo muito fechado para a educação infantil, a gente não dá oportunidade para a criança pensar, para ela construir um jeito próprio de pensar, descobrir, na verdade, qual é o seu jeito de pensar. E olha, gente, se tem alguém que tem experiência nisso, não só pela escola, mas pela minha vida pessoal, né? Que as crianças são completamente diferentes. Que elas têm pensamentos, elas organizam o seu pensamento de forma diferente, sou eu. Porque eu tenho 3 meninos que dividiram a barriga, né, durante 7 meses e meio, que foram criados totalmente juntos, com o mesmo estímulo, com o mesmo pai, a mesma mãe, no mesmo momento, porque às vezes quando a gente tem 2 filhos, você vai dizer, eu não sou a mesma mãe que eu era 4 anos atrás, né? Mas ali era o mesmo momento, e eles são completamente diferentes. Então, como é que a gente pode esperar na escola, trabalhando com tantas crianças, que todos pensem do mesmo jeito? Quer dizer, o único jeito é treinar desde muito cedo o pensamento deles. Agora, se a gente quer desenvolver o senso numérico, não dá para ir por aí. A gente não vai conseguir. A gente vai ensiná-los a dar respostas certas, a responder as questões, mas a gente não está ajudando nem a desenvolver o senso numérico, nem o raciocínio lógico, enfim. Uma coisa bem interessante para a gente trabalhar na educação infantil, né, para a gente ter em mente
organizar espaços para as crianças brincarem, nos quais elas possam interagir com situações numéricas, tá? Eu pus aqui nessa tela algumas imagens de coisas muito simples que a gente pode levar para a sala de aula e que vai fazer com que as crianças pensem sobre os números e se façam perguntas, porque talvez o mais importante aqui, gente, na aprendizagem de matemática, no desenvolvimento do senso numérico, é que as crianças se perguntem sobre as questões matemáticas. E não que a gente pergunte e elas nos deem respostas. Agora, como é que uma criança vai se perguntar? Por exemplo, se ela vê um calendário, se ela tem uma fita métrica e vê o adulto medindo, aqui em casa eu via muito assim, meu marido gosta de mexer com madeira, fazer móveis e tal, né, por hobby, e eu via que os meninos imitavam muito, pegava a trena, esticava, e aí de repente eles queriam saber, o que significa esse número? Quer dizer, o 100 para eles de repente foi um número mágico, é o 100, então, quando ela mexe no controle remoto, quando ela vê os números em diferentes situações, né, uma balança, vamos pôr as crianças para se pesarem, vamos medir as crianças, usar o relógio em situações significativas, né? Por exemplo, aqui em casa a gente tinha muito essa coisa do uso do iPad, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande com essa coisa das telas e tal, e depois que eles fizeram 3 anos, a gente comprou um tablet para eles, e era e tinha que dividir entre os 3. E eles tinham, né, nessa época eles não iam para a escola, 20 minutos diários que cada um podia usar o tablet. E era isso, e não podia fora disso, né? E aí a gente começou, eles tinham uma ansiedade muito grande, enquanto um estava jogando e o outro esperando sua vez, falta muito, falta muito. Então a gente começou no relógio mostrar para eles, olha, quando o ponteiro grande chegar aqui, então vai ser a tua vez. Note, gente, eles não sabiam ler hora, não era nossa intenção isso, mas o que a gente percebeu foi como eles começaram a se apropriar dos símbolos numéricos, entendeu? Pelo menos até o 12, e foi muito interessante, porque eles tinham um interesse pessoal muito forte, né, em fazer isso, e começaram a fazer perguntas sobre o funcionamento do relógio, que é claro que naquele momento eles não aprenderam a ler horas, mas aprenderam muita coisa sobre números, né? Então, a calculadora, o telefone, né? Esse telefone que eu pus, esse modelo aí, é mais algo que a gente vai levar para a sala para brincar do que algo que eles tenham como convivência, porque hoje em dia poucas pessoas têm o telefone fixo. Mas o celular mesmo, né? Onde aparece o número, enfim. Então, são situações muito interessantes, tá? Aqui eu coloquei uma tela, eu pus algumas fotos para vocês olharem. Eu faço um trabalho de assessoria na área de matemática numa escola aqui em Florianópolis, que é a escola que meus filhos estudam. Chama-se Escola dos Sonhos, não é por acaso, né? É uma escola realmente bem diferenciada. E na educação infantil eles trabalham com uma proposta que são territórios de aprendizagem. São espaços construídos para as crianças brincarem. Então as crianças têm diferentes territórios, tá? Eu vou mostrar a loja de materiais de construção, que foi um dos territórios com os quais elas trabalharam durante aproximadamente 2 meses, no final do ano passado. E vou mostrar para vocês como um território de aprendizagem tem um potencial imenso para fazer as crianças pensarem. Esse era o território materiais de construção, né? Então, eles criam todo esse ambiente de materiais de construção e, como vocês vão ver ali, não é de mentirinha, é de faz de conta, mas usando materiais de verdade, né? Então, eles organizaram todo esse espaço, nós temos ali todos os materiais, parte disso foi conseguido com a ajuda da comunidade, os pais, e outra parte a escola comprou, né? Então as crianças brincavam, vocês vão ver que eles estão ali mexendo com o cimento, colocam os equipamentos, eles fazem efetivamente construções, como vocês estão vendo, montando a parede, o muro, e eles têm a compra e a venda. Você vê crianças muito pequenininhas ali de 3 anos, na frente do computador, trabalhando. Claro que ainda eles não estão dando troco efetivamente, eles ainda não sabem fazer os cálculos, mas eles estão pensando sobre, eles estão olhando esse dinheiro, eles estão se fazendo perguntas, eles vão começar a pensar sobre essas situações no brincar, né? E isso é muito significativo, porque a partir dessas situações, a gente pode explorar a matemática e às vezes até na oralidade, né? Uma coisa que a gente brinca muito com as crianças, por exemplo, eu falar, como é que eu não faço então relação símbolo-quantidade? Eu digo, olha, às vezes pega pratinhos e coloca cédulas em cada pratinho, cédulas de, né, pode pôr moedas de R$1, pode ser dinheiro de mentirinha, né, de preferência, as de 2, de 5, todas as cédulas diferentes. As crianças jogam um dado
E a cada jogada de dado, ela tem que pegar o dinheiro correspondente ao dado. Gente, isso substitui muito aquelas atividades de ficar fazendo correspondência de um jeito que as crianças, assim, muito mais rico. Porque ali ela não está pensando só na correspondência, mas nas diferentes composições. Por exemplo, eu posso pegar R$5 com 5 moedas de 1, ou com 2 notas de 2 e mais uma moeda de 1. E isso é rico. Então, a gente colocar as crianças em situações mais complexas, né, do que simplesmente aquela questão linear. É claro que aqui o que assusta às vezes é que vai dizer, mas vai aparecer o 50, vai aparecer o 100, ótimo. Quanto mais oportunidade as crianças tiverem de trabalhar com números mais altos, mais elas vão se interessar. Isso não quer dizer que elas já vão ter o domínio completo desses números, mas elas vão poder começar a pensar sobre eles, né, se fazer perguntas. Eu quero mostrar um videozinho para vocês. Esse é uma situação de brincadeira também. Esse é o Rafael, um dos meus meninos. Eles estavam brincando de comidinha. Como eles ficavam comigo em casa, a brincadeira das crianças imita muito o que os pais fazem. Então, eu cozinho e tal, então eles brincavam muito de comidinha. E aí eu cheguei esse dia e observei o Rafael, a brincadeira dele, ele tinha 2 anos e pouquinho aqui, de colocar, contar gotinhas no copo, numa colher, porque eu dava vitamina para eles todos os dias, né, vitamina C, e eram 10 gotas para cada um. 10 gotas para cada um, o que acontece? Com 3 crianças eu contava, aí eu fazia um ritual, né, vamos contar as gotinhas e tal, então eles aprenderam a contar até 10 nessa brincadeira de tomar vitamina e tal. Eu chego em casa, não sei se vocês vão ouvir bem, mas eu percebo o Rafael fazendo isso aqui, ó. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma creche em casa, né? E esse brincar, justamente por isso, né? Por eu ter deixado eles em casa, por não, né? Porque vão até dizer, mas aí você é super especialista em matemática, você ensinou. Gente, se eu tivesse tempo de ensiná-los, né? Com 3 filhos em casa e ainda trabalhando e tal, né? Meio período eu estava com eles, a última coisa que eu conseguia fazer era ensinar no sentido formal. Mas eu estimulava muito, conversava muito com eles, eu propunha problemas sempre que eu podia e assim, situações que eles, né, não dava resposta, quando eles me faziam uma pergunta, eu devolvia a pergunta, e eu percebi que com isso eles desenvolveram muito esse senso numérico, tá? Eu vou mostrar eu vou mostrar algumas imagens para vocês e depois acho que eu vou abrir para a gente conversar um pouco. Situações, por exemplo, que estimulavam muito os meninos a pensar numericamente, eles sempre tiveram um interesse muito grande por construções altas, porque a gente morava num condomínio que eram 4 prédios de 25 andares, e eles brincavam muito ali embaixo, e eles se perguntavam muito no elevador, essa coisa dos números e tal, e a gente estimulou muito isso, mostrando construções, foto da Torre Eiffel, e aí eles começaram a ficar muito interessados por construções altas, a gente estimulou, comprou um livro que falava sobre isso. E aí foi muito interessante ver eles tentando escrever espontaneamente números para expressar as alturas e tal, né? Então você vê esses números aqui, às vezes eles copiavam do lugar para mostrar a altura, às vezes escreviam números aleatórios, mas a gente vê essa tentativa de escrever, né? Aqui eu tenho uma produção do Rafael, há 6 anos, tá? Em que ele escreveu a altura da Torre Eiffel, que era 324 metros, ele pesquisou isso, e aí ele fez o Monte Everest, essa montanha esquerda é o Monte Everest. E ele perguntou para mim, mãe, qual que é a altura do Monte Everest? Aí eu falei, filho, eu não sei de cor, eu sei que é mais de 6.000 metros e tal. Aí ele pegou e eu falei, pesquisa no Google. Aí ele clicou no Google, apertou qual a altura do Monte Everest. E aí veio a fala, né? Dizendo, o Monte Everest tem 8.850 metros. E aí ele escreveu. E olha a escrita dele, que interessante. Olha como é que ele escreveu 8.000. Ele fez o 8, aí ele acrescentou ao lado o 1.000, porque está espelhado, né? Ele fez o 00 e o 1. Aí ele escreveu 850. E isso é fantástico
fantástico, gente. Os outros números ele escreveu da forma convencional porque ele copiou. Aqui o Rafael inventou um jeito de escrever 8.850 porque ele não sabia como é que escrevia. Ele perguntou para mim, mãe, como é que escreve 8.850? Eu disse, ué, escreve do jeito que você acha que é. Né? E isso é fantástico, gente, porque a gente vai dizer, pô, mas tá totalmente errado, olha o tamanho. Tem uma autora, se chama Adélia Lerner, que tem um texto nesse livro aqui, não sei se dá para enxergar aí bem, que ela fala sobre a construção do sistema de numeração decimal e ela aponta para exatamente isso que o Rafael fez. Ela diz que as crianças que são estimuladas a produzir números espontaneamente, né? Você faz escrever números, né? Elas levantam hipóteses e fazem coisas como essa que o Rafael fez. E que essas crianças, portanto, vão desenvolver um senso numérico e uma compreensão muito maior do sistema de numeração, porque elas vão corrigir os próprios erros, né, se tiver uma boa mediação de um adulto. Então, eu queria, com isso aqui, eu fiz um apanhado, trouxe algumas coisas, mostrar para vocês algumas situações em que as crianças são capazes de produzir números, em que elas interagem com os números e que propiciam, portanto, o desenvolvimento do senso numérico. Quanto menos dirigido, no sentido assim de atividades já muito bem organizadas, quanto menos dirigido for esse ensino, gente, mas com um professor que entende, né, esse processo de aprendizagem, sabe até onde as crianças podem ir, melhor vai ser para as crianças, porque elas vão ter mais oportunidade de interagir em situações significativas com os números, né? Eu gosto da ideia da Montessori, né, ou das escolas, né, da Reggio Emílio, que dizem assim que, na verdade, é que as crianças não seguem o currículo, a gente é que segue as crianças. Né? E eu acho que na educação infantil a gente ainda tem uma abertura para isso e deveria, sim, explorar isso ao máximo. Né? Pela minha experiência aí, atuando tanto ali nessa escola que dá essa abertura, mas fazendo assessoria em outros lugares, eu posso dizer para vocês que funcionam. Exige um preparo enorme, a gente tem que estudar, tem que se preparar, mas realmente funciona porque as crianças realmente estão interessadas, né? Elas aprendem aquilo que elas querem. Né? O Frenet já dizia que não há método que, por melhor que seja, que faça um cavalo que não tem sede beber água. Né? Então, a nossa maior preocupação aí deveria ser criar essas situações para que as crianças se perguntem, e queiram saber sobre a matemática, porque aí a gente consegue, com o estudo, com o preparo, fazer essa mediação com elas. Eu teria muito mais coisa para falar, tá, gente? Mas aí eu sei que eu vou passar do tempo e quero abrir aí para conversa aqui. Perguntar se tiver alguma questão, né? Isso aí. Ana, bem legal a tua apresentação. Muito boa mesmo. A gente tem até algumas interações aqui no nosso chat, eu já falo um pouco sobre elas. Pessoal, antes da gente abrir para perguntas e tudo mais, eu vou mandar um link, acabei de mandar aqui no chat, é uma avaliação dessa webinar. Se vocês puderem entrar lá depois, estar avaliando, ou agora mesmo, enquanto a gente vai conversando aqui, podem estar respondendo ali. É 1 minuto, tá? Se foi legal, porque é bem importante para a gente ter esse feedback, para estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, porque a gente sabe que a rotina do colégio, das escolas, das instituições de ensino, de modo geral, é bem corrido, principalmente nessa época do ano, mas ainda assim a gente tenta trazer o melhor para esse planejamento pedagógico de vocês. E dentro da avaliação também tem espaços para comentários, qualquer coisa que vocês quiserem estar falando, elogiando, dúvidas, questionamentos, podem estar passando por lá também. Então, se puderem avaliar, a gente agradece muito. Ana, achei muito legal a forma como você apresentou, com o feedback dos seus filhos aí, 3, né, por sinal, então você tinha basicamente uma mini escola em casa, né? Ainda por sinal, né? Ainda tenho. Isso. Eu me lembrei de um caso meu específico, ok? Quando eu era menor, eu era vizinho de uma amiga minha que todo dia brincava comigo. Eu era bem pequeno, uns 5, 6 anos de idade, e teve uma época, bem nessa época, a gente criou uma loja de mentira, que a gente, em um primeiro momento, apelidou ela de loja de tudo, porque a gente queria vender de tudo. Então a gente pegou várias coisas da minha casa e colocou no meu quarto e montou uma espécie de partilheira. E colocamos várias e várias coisas lá. Só que quando a gente começou a simular as coisas, no momento ela era o cliente, depois eu era o cliente, a gente invertia e tal, a gente percebeu que não tinha tudo.
a gente não tinha um carro, não tinha comida, não tinha avião, helicóptero. Então a gente pensou, então não é uma loja de tudo. Na verdade, é uma loja de quase tudo. Sim. A gente montou um cartaz, né? A gente montou certinho escrito loja de quase tudo. Justamente porque a gente tinha essa ideia de que, olha, devido à quantidade de coisas que a gente tem, a gente teve um sentido matemático aí, né? A gente pensou, olha, não tem tudo. Então é quase tudo, na verdade, né? Eu me vi pensando nisso enquanto você falava. Um outro caso que eu lembrei também era quando a minha irmã estava grávida da minha sobrinha. A minha casa estava com muita roupa de bebê, né? E roupa, berço, sapato, meia, fraldas, um monte de coisa. E eu e a minha amiga, a gente se reuniu para brincar de uma loja de bebês. Uhum. E a gente tinha dinheirinho de mentira. E eu lembro que o sentido para dar o preço para as coisas era o tamanho. Então, uma roupa que era maior que um sapatinho, então o sapato era mais barato que a roupa. Mas o berço era maior que a roupa. Então o berço custava mais que a roupa. Foi esse sentido que a gente tinha atribuído nessa época. Eu me vi pensando nisso agora e realmente, quando a gente é criança, tem um modo muito específico de pensar sobre o mundo, né? Sobre o sentido das coisas. Eu acho legal pensar nisso para estar levando para as escolas também, né? Sim, porque, na verdade, ali eu vejo, é realmente um bom exemplo de senso numérico. Foi o critério lógico que necessariamente não funciona assim. Você pode ter uma coisa muito pequena que é muito mais cara. Isso. Mas tem uma lógica e um sentido nisso. E é importante que você crie essa lógica. É como eu digo, você pode até estar pensando errado do ponto de vista formal, mas você está pensando e estabelecendo uma relação que tem uma lógica, né, dentro do pensamento de vocês, né? Isso me lembra daquele livro da Jandira Mazur. Eu até peguei essa imagem, ó, vou só mostrar essa imagem, porque eu acho que é uma coisa bem interessante. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, muitos, acho que educadores conhecem aí da educação infantil. Eu tinha separado alguns livros, depois vocês podem dar uma olhada. Mas esse especialmente, olha o que diz na primeira tela. As coisas, na primeira página, as coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito da gente ver. E é exatamente isso, né? Porque ela vai desenvolver essas situações. Ó, o comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. Quer dizer, o goleiro é enorme, ele é super comprido, mas se diante do gol, se ele não conseguisse esticar o suficiente, ele não tem o tamanho suficiente, ele foi curto, né? E o pouco é muito, por quê? Porque 1-0, 1 é super pouco, né? Mas 0, né? 1 é suficiente para ganhar e aí ele se torna muito numa partida de futebol como placar. Que lembra o que você falou até da loja do quase tudo. Isso. Essas relações que não são numéricas, elas são essenciais de se trabalhar, que é o que o Vergniaud, que é um psicólogo francês, fala, que são os cálculos relacionais, né? Por exemplo, quando eu digo que, né, aqui nesse livro eu diz que comprido é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar, o rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Ou como nessa situação da árvore, né? Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto da montanha ela parece tão pequenina. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vem. Então, esse livro eu acho que é um livro que explora muito a questão do senso numérico, embora não tenha número. Quer dizer, até tem ali no 1-0, mas essa é uma situação de senso numérico também no sentido do cálculo relacional, que tem exatamente a ver com o que você falou. Mas para isso você precisa entender essa ideia, para você entender que mesmo sem ter nada formal de matemática, se eu explorar esse livro, pedir que as crianças falem sobre ele, sobre outras situações em que isso acontece, eu estou trabalhando muita matemática na educação infantil. Né? E aí, só para complementar, porque a tua fala me lembrou disso. Legal. Pessoal, o chat está aberto para perguntas aqui. Vou até mandar um hey, perguntas, cases, o que vocês quiserem falar. A gente tem até um aqui do Ricardo. O Ricardo passou assim para a gente. Ele também acredita que o estímulo em casa ajuda e muito o desenvolvimento da criança. Mas com certeza, né? A gente vê a educação, ela está longe de estar só no colégio, na verdade. Ainda mais nesse momento. É muito legal que tem essa relação entre família e escola, né? O professor ter esse contato justamente para estar entendendo o que está acontecendo no contexto desse aluno, né? Até a criação de dinâmicas, atividades, podem ser com esse vínculo. O que você acha disso?
Então, com certeza, isso eu não tenho nem dúvida, mas aí ele levanta um ponto que eu gostaria muito de falar, que é justamente a gente pegar uma grande parcela da nossa população que não vai ter isso em casa. Porque às vezes são pais analfabetos, ou pais que têm muito pouca escolaridade, ou que estão fora o tempo todo e não conseguem ajudar as crianças, que têm vivem num ambiente de privação cultural maior. E aí, mais ainda, a escola teria que trabalhar com isso na educação infantil. Porque aí a escola fica tão preocupada em repor, digamos assim, como é que é, compensar essa falta, que já começa pelo conteúdo formal. E aí, na verdade, é onde acaba não passando. Porque se a criança não tem essa oportunidade de ter esse estímulo em casa, ela tem que ter na escola. E de uma forma muito lúdica, muito sem esse compromisso do registro, né? Essa coisa de realmente ajudá-la a pensar, porque às vezes são crianças que nem conversam muito com o adulto. Gente, se a pessoa não conversa com o outro, se ela não pode falar, como é que ela vai se organizar no pensamento, etc. e tal? Então, às vezes as pessoas dizem, mas lá na minha escola as crianças não têm nada disso, porque em casa... Então, mais um motivo para na escola a gente fazer isso. Espaço para brincar mesmo, para ter tudo aquilo que as crianças lá da classe média já vão ter em casa e essa criança não tem. Então, mais ainda, essa escola vai ter que se preocupar em fazer isso, né? Dar a oportunidade dela ter essa interação com esses objetos, com esses portadores numéricos, essas coisas que, de repente, ela não vai ter em casa, né? E deixar muito essa coisa da oralidade, conversar muito com elas, propor esses problemas orais, baixar um pouco a nossa ansiedade, porque a gente tem muita preocupação do conteúdo a ser vencido, né? Antigamente, na educação infantil, isso era menor, mas eu sinto que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em vencer conteúdo. Isso é extremamente prejudicial para as crianças. A gente tem mais um comentário aqui, da Nádia. Muito bom todo o conteúdo. Muito obrigado pelas dicas. Aí, valeu, Nádia. Olha só, a gente sempre tenta trazer esses momentos aí, realmente, tá? Para estar ajudando vocês. E pode ter certeza que a gente agradece pela participação e está acompanhando aí com a gente tudo isso. Lembrei de uma coisa que você falou também, Ana, essa questão do sentido e o significado, né, que o senso matemático, o pensamento matemático em si, ele existe, né? Como que a gente pode... Qual que seria para a educação infantil? Porque a gente sabe que as coisas mudam muito conforme os níveis, até mesmo no Fundamental 1, você pode encontrar muita diferença do primeiro ano para o quarto ano, né? Sim. Mas com relação a essa questão de sentido e significado de uma forma bem ampla, como que a gente pode diferenciar isso de uma maneira bem ampla, de certo modo? Você diz de relação à educação infantil e aos mais velhos? Exatamente. Então, eu acredito muito assim, que na educação infantil, e eu defendo muito isso, a gente deveria investir mais na oralidade. Sabe essa coisa de... Não que isso não vá acontecer depois, eu vou falar, mas assim, esses primeiros contatos que a gente tinha com as crianças tinham que ser em situações lúdicas nesse sentido de colocar a criança em situações significativas e de sempre, e aí vai depender desse olhar apurado do educador, de sempre que você vê uma oportunidade de propor uma questão que envolva matemática, propor. Então, essa matemática não precisa acontecer num horário específico. A gente está lá, sei lá, está pesquisando sobre um assunto que aparentemente as crianças estão estudando sobre o ciclo da água, vamos supor. Não, isso seria uma coisa mais ampla. Vamos pegar na educação infantil. Estão estudando sobre a natureza, sobre as folhas, estão observando as folhas que caem no outono. Então, propor questões mesmo, assim, onde tem mais folhas? Quantas folhas vocês acham que tem aqui? Mas brincar, porque eu não posso... Exatamente. Exatamente, eu não posso achar que eu não vou fazer essa pergunta para a criança porque ela ainda não conta naquele domínio de número. Então, aí na educação infantil, eu acho que a gente tinha que trabalhar matemática muito mais diluída dentro de tudo, sempre, e aí por isso que eu falo da oralidade. Porque aí você está... E matemática realmente é aqui, é dentro da tua cabeça. Matemática é abstrata por natureza. Então, se eu acho que na educação infantil ela só tem que trabalhar com situações específicas, concretas e muito dirigidas, eu estou atrapalhando porque eu não estou ajudando ela a desenvolver esse pensamento matemático. Mais para frente, nós vamos manter isso. Eu defendo, né, eu trabalho muito com isso, é o lúdico, é a partir do jogo, é a partir do significado, mas aí sim,
a gente já trabalha mais o registro, a gente já faz as crianças avançarem. Não é um registro sem sentido, não é um registro sem significado, mas é um registro que vai ajudar a organizar o próprio pensamento. Uhum. Quer dizer que na educação infantil não posso ter registro? Pode sim, tá? Mas são registros mais livres. É como eu mostrei ali, aquele, né, as situações em que a criança produz, ela registra uma brincadeira, ela produz números do jeito que ela faz, ela pode fazer o registro dos preços, igual você falou, a gente fez os preços, mas se eu já vou direto para o registro, né, porque você falou, na tua situação de brincadeira, você só vai fazer o registro se você achar importante colocar os preços para as pessoas verem. Então, a gente tem que também pensar no sentido que o registro que a gente está propondo tem para a criança, não só para o professor, né? Ou para os pais, que muitas vezes eu vejo que a preocupação do registro é para mostrar para os pais que a gente está fazendo alguma coisa. Lá na Escola dos Sonhos a gente faz muito, fotografa e monta um relatório contando o que eles fizeram. Porque tem horas que é tão rico, mas foi feito ali no momento. Né? Então, as fotos e o nosso registro, até um texto coletivo contando o que a gente fez, é muito mais produtivo. Né? Eu consigo pensar agora no Pense Matemática, por exemplo, né? Tem dinâmicas, atividades ali dentro que o final é você fotografar alguma coisa. Realmente o significado está nisso, né? De certo modo. A gente... a ideia principal, acho que para a educação infantil mesmo, é que a significação ela vem muito a partir da diversão, né? Da brincadeira. Isso que tem que ser muito valorizado. Eu, por exemplo, sou chefe escoteiro também, e sou de Lobinho. Então, os primeiros anos dos escoteiros, né? E toda atividade que a gente tem que fazer, a gente trabalha com pensamento matemático, a questão de humanas também, todo tipo de relações aí interdisciplinares, né? Só que tudo, absolutamente tudo com os lobinhos tem que ser feito de maneira lúdica e divertida, mas sempre tem um significado dentro disso, né? E eu acho que a educação infantil, até mesmo os primeiros anos do fundamental, vão muito para esse sentido, né? O significado e a diversão, elas, de maneira alguma, estão separadas, né? E é legal que os professores saibam mediar isso, né? De certo modo. Sim, sim. Você veja, por exemplo, uma coisa que eu falo muito na educação infantil é as sequências numéricas, mas na oralidade. Criança gosta de contar. É muito comum você ver uma criança subindo a escada contando degrau. Tem crianças que têm mais isso, tem outras que têm menos, mas eu já observei que quando ela descobre a contagem, ela gosta, e às vezes ela gosta de simplesmente recitar. Não está contando nada, mas está recitando pelo prazer da sonoridade, né, da sonoridade mesmo. E quando as crianças são estimuladas a contar, assim, recitar, eu vou falar até, não é nem contar, elas vão começar a observar regularidade, se a gente souber provocar. Então, por exemplo, os meus filhos perguntavam muito o que vinha depois do 12, por conta do relógio, que ia até o 12, porque eu fazia uma brincadeira no café da manhã que era, eles ficavam muito ansiosos, a gente colocava o pão na torradeira, e eles ficavam esperando, e aí aquela ansiedade... E aí, quando o pão saía, dava aquele pulo, fazia o barulho, e eu brincava, ai, que susto, tal. Aí eu falei, vamos contar em que número vocês acham que vai pular o pão? Né? Aí, às vezes, eu contava mais devagar, para pular no 10, por exemplo, eu contava mais rápido para pular só lá no 15 e tal. E com isso, a gente ia contando. E, às vezes, e aí eu comecei a reparar que eles... Às vezes, né, a gente estava viajando, tal, no carro, e eles ansiosos, imagina você com 3 crianças dentro do carro perguntando se falta muito para chegar, né? Eu dizia, vamos contar quanto tempo vai levar até chegar naquele ponto, naquela placa, naquela árvore e tal. E eu comecei a reparar que eles começaram a contar e perceber coisas como, por exemplo, eles perguntavam, o que vem depois do 12? Eu dizia, vem 13, 14, 15, até que eles aprenderam a contar até o 20. Aí, quando chegou no 20, aí dizia, bom, agora vocês vão fazer o 20 com o 1, o 20 com o 2, até o 20 com o 9. Né? E aí eu comecei a reparar que no início era muito comum, isso não são só meus filhos, muita criança faz, eles contavam até o 29, e aí, em vez de ir para o 30, eles diziam 20 e 10, 20 e 11. Muito legal, eu dizia, poderia ser, mas na verdade é o 30. Aí, o que vem depois do 30? Eu falei, agora começa tudo de novo. Aconteceu uma coisa, Willy, que foi sensacional. O Rafael, aquele que apareceu contando as gotinhas, um dia eu peguei ele no quarto sozinho, contando, né, olhando assim para a janela, para a cortina, e ele falava 10, 20, 11, 12, 13. Aí quando chegou no 19, ele falou 20. Aí ele falou 21, 22, 23. Daí quando chegou no 29,
ele parou e falou, mamãe. Eu pensei, parou de contar, né? Mas não, daí ele falou, mamãe 1, mamãe 2, mamãe 3, mamãe 4, até a mamãe 9. Quando chegou no mamãe 9, ele falou, papai. Papai 1, papai 2. Quando chegou no papai 9, ele ficou um tempo assim, quieto, não falou nada, até que ele falou, cortina 1, cortina. Olha que sensacional. Perfeito. Porque, na verdade, ele sabia que tinha que mudar o nome, ele não sabia qual era o nome, então, mas a combinação e a lógica, ele tinha 3 anos e pouquinho. Isso é sensacional. Depois começar a contar de 10 em 10, brincar, porque eles gostam. Vamos contar de 10 em 10? Agora vamos contar de 100 em 100? E nessa brincadeira, eu nunca esqueço, o Gustavo é um que tinha muito, né? Um dos meus filhos, essa coisa de contar. E aí ele perguntava, mãe, o que vem depois do 100? A Giles, agora repete o 100 com todos os outros que ele notou, com 1, com 2, com 3. Aí ele falava 101, 102, ele falava 101 e tal. Aí, mãe, o que vem depois do 109? Eu dizia, o que vem depois do 9? É o 10. Então é 110? É 110. Aí volta e meia nas passagens. Aí eu achei o máximo quando ele conseguiu chegar no 199, que daí ele diz, mãe, o que vem depois do 199? Eu falei, o que você acha que vem? Ele falou, 100 e 100. Olha que sensacional, porque ao falar 100 e 100, ele entende que no 200 é exatamente isso. Então as crianças começam a entender. Ao ponto que quando ele começou a contar de 100 em 100, ele fazia assim, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. É o máximo, porque ele foi entendendo a lógica. Então, é o que eu digo, esses erros, na verdade, revelam conhecimento e não falta de conhecimento. Então, tem que estimular mesmo, porque isso para ele era lúdico. Ele contava pelo simples prazer de contar. Claro que há um adulto que estimula, né? Mas, e é isso que o professor deveria fazer, esse papel, né? Isso aí. A gente quer ter uma participação aqui. A Vanessa quer interagir com a gente. A Vanessa é quem cuida do Pensa em Matemática. Ah, legal. Deixa eu liberar aqui. Ela quer ter um papo com a gente. Só um pouquinho. Oi, Vanessa. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Então, Ana, isso que você comentou agora me vem na cabeça muito que é o processo de construção do número, né? Então, o que teu filho estava fazendo, quando ele vai lá do 100 e 100 no 200, né? Ele mostra que ele realmente está compreendendo a construção do número, né? E não é simplesmente uma repetição. Porque muitas vezes a gente tem criança que repete simplesmente aquela sequência, ela sabe depois, 200, mas ela não se apropria do conhecimento, ela não sabe exatamente o que ela está falando, ela está simplesmente repetindo. E agora, quando o teu filho vai na contagem e ele me fala que é 100 e 100, 100, deve ser 100 e 100 e 5, né? Então isso me mostra que ele se apropriou realmente da contagem do número. É um bom exemplo mesmo. Sim, e aí entra o adulto que vai dizer, olha, não é 100 e 100, poderia ser. Só que eles deram um nome para esse 100 e 100 de 200. Que aí é o conhecimento social. Né? Esse é o conhecimento arbitrário, que ele não vai obter se não for através de alguém. Mas é muito importante que esse conhecimento social apareça assim, no momento em que ele né, como você falou, ele está no processo de construção, ele criou a lógica que faz sentido e, na verdade, poderia, se as pessoas tivessem convencionado, né, que o 200 se chamaria 100 e 100, ele poderia ser, né? Por que não? É uma convenção que se chame 200, né? Mas, na verdade, assim, até a própria ideia de centena, a gente fica ensinando depois, mais tarde, que no 200 tem 2 centenas. Ele não vai precisar ser ensinado sobre isso. Porque, na verdade, ele compreendeu isso construindo o sistema de numeração. Se as crianças construírem o sistema de numeração, a aprendizagem de centena, dezenidade, vai ser uma consequência. O que a escola faz é inverter. Ela acha que ele tem que primeiro entender o que é dezena, centena e unidade para, então, compreender o número, né? E é o oposto, né? Eu uma vez estive no Piauí, trabalhando com escolas